Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula 9 do curso Encontrando o Seu Propósito. E para dar continuidade aqui, e você conseguir, né, fazer com que a sua vida tenha mais significado, com que o seu trabalho, com que de fato aí você consiga viver dia após dia sabendo que existe um motivo, que você é importante, que você é especial, que você de fato é insubstituível, porque não é só o que você faz, mas é o modo como você faz. Então, isso é extremamente importante para que a gente possa aí realmente ter inclusive, né, essa elevação da nossa autoestima, é tão importante. Essa mudança de autoimagem para elevação da nossa autoestima. Então, a gente viu na aula passada quando somos chamados, né? A gente falou um pouquinho, foi numa profundidade um pouquinho maior, e agora a gente vai falar sobre quanto custa viver esse chamado, né? A gente sabe que tudo que tem um valor, né? Tudo que tem realmente um significado, tudo que é importante e a gente deseja alcançar para a nossa vida tem um preço, né? E pode ser um preço simples de se pagar ou não. Nesse caso aqui, né, como está aqui no slide, né, nada mais, nada menos do que a própria vida com tudo que a envolve, né? Ou seja, muitas das vezes, você vai deixar de lado os seus interesses, os seus objetivos, para atender, né, a necessidade do chamado, do propósito, né? Então, é importante que a gente, de fato, viva aquilo que Jesus ele falou, né? Que o nosso Senhor Jesus falou. Aquele que quer vir após mim, ou seja, quer me seguir, negue-se a si mesmo, né? E leve a sua cruz. Então, muitas vezes a gente vai querer seguir por um caminho ou tomar alguma atitude, né? Ou escolher, optar por uma opção que não corresponde à vontade de Deus, né? Que não está de acordo com o chamado. Então, a gente vai ter que negar a si mesmo para que a gente possa, né, atender aí, ser responsável diante dessa grande responsabilidade que o Senhor nos dá. Então, a gente tem aqui nada mais, nada menos do que a própria vida com tudo que a envolve, ou seja, todos os aspectos do ser e todas as áreas da vida, né? Todos os aspectos do ser, corpo, alma e espírito, e todas as áreas da vida, a área social, né, que é a área dos relacionamentos, envolve ali a área conjugal, né, o relacionamento com pais, com filhos, com parentes, com amigos íntimos, né, com pessoas de um modo geral. Inclusive, eu incluo até nessa área a área do lazer, né? Que geralmente quando a gente quer se divertir, a gente quer se divertir com alguém, né? Tem sim os momentos de solitude, né? Onde ele se separa, fica sozinho. Algumas pessoas mais, outras menos, outras quase nunca, né? Mas tem esse momento. Mas geralmente quando a gente quer se divertir, o momento de solitude não é bem um de diversão, de atividade. Geralmente é um momento de reflexão, é um momento de até descanso, né? Não de ociosidade, na verdade, mas é um momento, digamos que de calmaria. E o lazer geralmente é uma coisa que é mais, digamos que descontraída, a gente quer às vezes conversar, é o momento que a gente quer estar com alguém que é importante para a gente. Então, é por isso que eu incluo nessa área social. E aí tem a área espiritual, tem a profissão, né, que alguns conseguem fazer com que o seu chamado também, né, com que a sua profissão seja, né, o seu chamado, ou seja, ela vive do seu chamado, e esse é o ideal, né? A gente sabe que o apóstolo Paulo ele teve que fazer um pouco diferente, ele trabalhava e em alguns momentos, como ele evitava, né, pegar dinheiro da igreja, principalmente daquela região ali de Corinto, né? Então ele tinha que trabalhar e tinha que fazer a obra. Mas o ideal, né, conforme o Senhor falou, digno é o obreiro do seu salário. Então, se você trabalha, então a gente vai ver lá para o finalzinho, quando a gente estiver
montando aí o seu propósito de vida, né, te dando toda a direção para isso, para que você tenha a gente vai falar sobre isso, para que você tenha um entendimento de como que você pode chegar nesse ponto, né, de fazer com que você receba, né, você seja aí, recompensado financeiramente pelo cumprimento do seu propósito. Então, pois nem mesmo o nosso próprio corpo nos pertence, né? Então, uma realidade aí que a gente deve também estar muito atento, né? Porque o descuido, a negligência com a saúde tem sido muito grande dentro do povo de Deus. Então, dentro, inclusive, do Seminário Vida Plena, nós temos uma filosofia e, dentre elas, uma delas, né, é o melhor para Deus, né? Então, ou seja, Deus ele exigia um sacrifício de animais que não era manco, que não era doente, que não era manchado, tinha que ser um animal perfeito. E esse animal ele simboliza o ser humano, né? Então, Paulo em Romanos 12 ele fala que a gente deve oferecer o nosso corpo em sacrifício. Então, todos os dias, né, no nosso culto racional. Então, um corpo doente não alegra a Deus. Agora, para que o corpo, ou seja, um corpo doente, ele compromete os resultados, né, que a gente tem no nosso desempenho servindo a Deus. Então, o que a gente faz? A gente procura também, né, fazer com que haja dedicação, todos aqueles que participam do seminário, que criem essa mentalidade, a gente estimula, a gente promove isso, né, para que o cristão ele tenha isso em mente e viva essa realidade, né, de cuidar do corpo como algo emprestado, né? Geralmente, quando alguma coisa é nossa, a gente tem um cuidado ali, né, procura não quebrar, não perder, mas quando é emprestado, a responsabilidade ainda é maior, porque nosso, perdeu, quebrou qualquer coisa, tá bom, em algum momento eu compro de novo. Agora, emprestado já é mais complicado, né? Então, o nosso corpo é composto por mente consciente, que é racional, conectada com nossos 5 sentidos, mente subconsciente, juntamente com o nosso corpo físico. Então, todos os aspectos aqui do nosso ser, tá? Então, quanto custa viver o chamado? Fica aí a resposta, né? A nossa vida por completo. Então, para viver o chamado, a gente tem que realmente dar foco nisso, né? Tem um período de transição, a gente vai falar sobre isso, mas é importante que a gente tenha isso em mente. Nós estamos aqui, né, para dedicar a nossa vida no cumprimento do propósito que Deus nos deu. Que Deus abençoe. Nos vemos na próxima aula.